Então vamos receber o Alejandro. Uma salva de palmas para Jesus esta noite. Amém. Boa noite, tudo bem? Estamos abençoados? Irmão, pode se assentar. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 15. Vamos ler. E dizendo, o tempo está cumprido. É chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos ler uma vez mais. E dizendo, o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Se você usa algum caderno, alguma livretinha de anotações, pode anotar, porque Deus vai falar muito com você nessa noite. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Francisco, pela confiança, e espero que você saia daqui voando, transformado. Amém? Hoje, o Espírito Santo quer trazer revelação à tua vida, à tua mente, ao teu coração, para que você possa entender que nós não fazemos parte de mais uma religião deste mundo, mas sim estamos inseridos num governo divino estabelecido na terra, chamado Reino de Deus. Quando Jesus veio à terra há mais de 2000 anos atrás, a sua única e exclusiva mensagem foi falar sobre o reino de Deus, que o reino de Deus, que o reino dos céus tinha retornado à terra através dele. E nós, quando lemos a Bíblia ou escutamos alguma mensagem pelo rádio, na igreja, na televisão, você escuta a palavra reino de Deus, reino dos céus, e você diz, será que é a mesma coisa? A Bíblia utiliza essas duas expressões para falar do reino de Deus. E para que você possa entender do que nós vamos conversar hoje, e você vai ouvir, o reino de Deus é o governo dos céus, onde Deus está. Onde nós vivemos? Na terra, fisicamente. Jesus, quando ele estava na terra, ele vivia em dois lugares. Fisicamente vivia na terra, mas o seu coração e o seu espírito estavam conectados aos céus. Porque ele tinha uma comunhão íntima e diária, uma comunhão real com o seu Pai. Cada vez que ele executava qualquer coisa, cada vez que ele operava um milagre, cada vez que ele conversava com alguém, ele dizia, tudo que eu faço, não faço por mim mesmo, mas eu faço porque primeiro eu vi meu Pai fazer. Não faço nada por mim mesmo, faço porque o Espírito Santo está sobre mim, e tudo que eu escuto, ele me dizer, eu digo. Tudo que eu vejo ele fazer, eu faço. Mas como era possível que isso acontecesse se Jesus estava aqui? É porque na sua carne ele estava aqui, mas no seu espírito ele estava conectado aos céus. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, capítulo 2. Pode ir anotando aí nas suas anotações. Efésios, capítulo 2. Eu quero colocar um fundamento, eu vou ir bem devagarzinho, não vou pregar ainda, vou ensinar um pouquinho na introdução, para colocar um fundamento, porque às vezes quando a gente prega, grita, fala um monte de coisas bem rápidas. Você vai para casa, você, como que foi o culto? Foi uma bênção. O que o pastor pregou? Não lembro. Então tem que colocar um fundamento. Efésios, capítulo 2, versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele. E com ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. No instante em que nós fomos salvos, nós fomos ressuscitados com Cristo. Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu o que eu falei. No instante em que nós fomos salvos, fomos ressuscitados com Cristo. E cada um de nós fomos assentados nas regiões celestiais juntamente com Cristo, ocupando a sua mesma posição de filhos. Todo pensamento religioso, todo pensamento tradicional, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com o reino de Deus, hoje vai cair por terra e vai ser destruído em nome de Jesus. Porque
a Bíblia diz que o maior inimigo da igreja e do povo de Deus não é Satanás, é a ignorância e a falta de conhecimento da palavra de Deus escrita e da palavra que Ele mesmo fala aos nossos ouvidos. Deus disse: meu povo perece não porque Satanás o ataca, porque lhe falta conhecimento. Quantos aqui já se sentiram miseráveis, mesmo estando dentro da igreja? Levante sua mão, seja sincero. Quantos aqui ainda se sentem que você não vale nada e que você realmente não merece nada do que você recebe? Levante a mão, não tenha medo. Eu não quero apontar você. Levante a mão, não tenha medo. Eu só quero confirmar. Todas estas ideias são ideias do diabo e não tem nada a ver com a Bíblia. No instante em que você foi salvo, você foi colocado numa posição espiritual exatamente igual à de Jesus Cristo como Filho de Deus. Cada um de nós, quando estávamos no pecado, éramos miseráveis, éramos pecadores, não tínhamos valor, não merecíamos nada. Mas através do amor e da graça de Deus manifestada em Jesus Cristo, nós nos tornamos merecedores de tudo que o nosso Pai tem. E o primeiro que Ele fez foi nos colocar numa posição espiritual igual a que Jesus tinha quando Ele caminhou na terra. É impossível que a igreja do Senhor Jesus consiga cumprir o seu propósito no mundo no qual nós vivemos, se ela não entender quem ela é e a sua identidade. Um dos maiores trabalhos do diabo não é deixar que você fique em casa. Um dos maiores trabalhos do diabo é que você possa ficar aqui dentro se congregando, mas sem nunca descobrir a tua verdadeira identidade. Quanto valor você tem, o poder que há na tua vida e quanto o mundo está precisando de você. Satanás nunca conseguiu impedir que você fosse salvo. E a igreja, ela está feliz só com a salvação. O que nós ouvimos hoje no mundo, eu sei que tem uma mania, eu vou falar uma coisa aqui para os jovens, tá? Para você não cair numa fria que está acontecendo aqui em Curitiba. Eu voltei para o Brasil em outubro do ano passado. E através da internet eu estava acompanhando o movimento que tem em Curitiba. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo de outras coisas piores. Tem um movimento evangélico, tá? Para jovens aqui em Curitiba. E que eles estão ensinando que a graça de Deus que cobre os nossos pecados nos permite fazer tudo o que nós tenhamos vontade de fazer. A graça de Deus cobre os teus pecados, mas você pode continuar fazendo tudo o que você achar bom fazer. Tá? Não vou falar onde que está esse lugar, mas eles fazem reuniões só nos domingos. Tá? É uma igreja focada só para jovens. Se você ouvir falar disso aí não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tá? Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por que eu estou comentando isso? Porque nós, na história da igreja, e mais ainda nesse tempo, temos ouvido falar tanto de vários evangelhos. Tem alguns que falam do evangelho do comportamento. Que se você não se vestir de uma forma, se as mulheres não usarem o cabelo de uma forma, se os homens não se vestirem de uma forma, você não pode ter acesso à presença de Deus. Porque o evangelho que está baseado somente no comportamento. Tem outros que têm o evangelho só da salvação. O que a eles lhe interessa é só que a pessoa seja salva. Se ela vive uma vida miserável enquanto ela está na terra, não interessa, mas ela é salva. E o que isso tem trazido dentro da igreja? É que dentro da igreja, que não é um templo, mas somos nós, dentro da comunhão dos santos, não existe quase nenhuma diferença com o mundo. Porque os mesmos pecados que aquele que não conhece Jesus faz, aquele que está na igreja faz. Os que estão no mundo estão se separando, os matrimônios. E na igreja os matrimônios estão se separando. No mundo, entre amigos se enganam. Um empresta dinheiro, o outro não paga. Na igreja está acontecendo o mesmo. Gente, eu não perguntei nada para o pastor Francisco, tá? Nada. Quando eu conversei com ele, eu só cumprimentei ele e ele me levou para conhecer aqui o terreno novo de vocês aqui do lado. Mas as mesmas coisas que estão acontecendo no mundo acontecem dentro da igreja. Por quê? Porque para você ser salvo, você não precisa fazer nada. Somente abrir o teu coração e receber o perdão de Deus. Então, há um evangelho chamado evangelho da salvação. Tem outro evangelho chamado evangelho da prosperidade. Quantos já ouviram? Já ouviram? Será que o evangelho do comportamento está errado? Que fala só de um comportamento? Se você não for assim certinho,
você não tem o Espírito Santo. Sabe que a seriedade não é um dom do Espírito Santo, né? Um fruto. A alegria, sim. Tem gente que acha porque é sério, né? Está cheio do Espírito Santo. Tem gente que dá muita risada e cheia do Espírito Santo. Agora tem sério que é muito sério e não tem nada. Então o que acontece? Tem o evangelho da salvação, tem o evangelho da prosperidade, tem o evangelho do comportamento, tem o evangelho do arrebatamento. Tudo é arrebatamento. Tudo é arrebatamento. Jesus vem daqui a 5 minutos. Jesus vem em qualquer instante, então nós temos que clamar porque Ele venha. Não olhe para mim feio, tá? Depois eu vou falar de tudo. Tá? Porque você fala, você não acredita na segunda vinda de Jesus? Claro que eu acredito. E tem outro evangelho que é o evangelho dos milagres, o evangelho da cura. Ele só faz milagres. E todos esses evangelhos são bons, mas nenhum deles é o evangelho que Jesus pregou. Você diz para mim, mas como que isso... Você fala que nenhum desses foi o evangelho que Jesus pregou. Ele nunca falou do evangelho da salvação, ele nunca falou do evangelho do comportamento, ele nunca falou do evangelho dos milagres, ele nunca falou do evangelho da prosperidade. Ele falou só sobre o evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15, a primeira pregação de Jesus, que foi o que ele pregou durante todo o seu ministério. Arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. Mateus capítulo 24, quando fala sobre os sinais dos fins dos tempos, diz: e este evangelho do reino de Deus será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Mas o que tem a ver isso com... O evangelho que Jesus pregou é o evangelho do reino, o evangelho do reino de Deus. E o evangelho do reino de Deus contém salvação, contém comportamento, contém provisão, prosperidade, milagres, curas, intimidade. É um evangelho que comporta todas as coisas. Por quê? Porque Satanás tem enganado a igreja durante tanto tempo? Porque quando a igreja só acredita num deles, ela está sendo extremista. E aquele que acredita que Jesus veio só para nos salvar, ele se conforma com que a pessoa seja salva. Sabe por que o país de vocês, o Brasil, está em crise política? Porque a igreja durante séculos se escondeu dentro de 4 paredes e nunca preparou políticos ungidos para governar esta nação. Porque Jesus veio só para nos salvar. E tudo que há no mundo é do diabo. Tem gente que fala, irmão, o dinheiro é do diabo, então me dá o seu, que eu vou usar. Você acha que o dinheiro é do diabo? Então me dá. Que tudo que chegar na minha mão se santifica. Porque o Espírito de Deus mora dentro de nós. Tem gente que fala, irmão, o mundo é de Satanás. Satanás governa o sistema desse mundo, mas nem a casa que o diabo tem é dele. Porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 1, que aquele que estava morto, quando João teve uma visão, ele caiu no chão, disse que um homem apareceu para ele. E ele olhou e falou, ficou como morto. Ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que estava morto, mas agora estou vivo e vivo para sempre. E eu tenho na minha mão as chaves do inferno e da morte. Quem tem as chaves da casa é o dono. Nem a casa que o diabo tem é dele. Quanto mais o dinheiro, quanto mais o mundo, quanto mais as escolas, quanto mais a política, quanto mais esse mundo e a terra que Deus nos deu, para que nós, através do Espírito Santo, possamos governar. Enquanto a igreja estiver escondida, pensando que o evangelho é só cura, é só milagres, é só salvação, é só prosperidade, a igreja será uma igreja que não poderá impactar este mundo. E todos esses pensamentos são pensamentos religiosos, que o único que fazem na vida de uma pessoa é escravizar ela mais ainda que o que ela estava escravizada no mundo. Quando Jesus veio ao mundo, Ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos experimentar uma liberdade gloriosa, que somente os filhos de Deus podem experimentar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 19 e versículo 20. Quantos estão me entendendo? O meu português está ruim ou está bom? De uma nota de 1 a 10, está quanto? Bom, não deu para entender. De 1 a 10 está quanto? 8? Então Deus está fazendo milagres. Romanos, capítulo 8, versículo 19, 20 e 21. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade,
não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. A igreja vive os mesmos problemas que o mundo, porque ela vive um evangelho religioso, o evangelho parcial, só uma área. Não me responda. Se vai responder, responda só para você. Nem sorria para mim. Você é salvo, você está aqui. Mas ainda você faz tudo o que você quer fazer. E você ainda não faz tudo o que Deus quer que você faça. Isso acontece com você? Não me responda. Porque temos a experiência de gente salva na igreja, que vive, faz, compra, vai para lá, volta para cá, e faz tudo o que ela quer fazer, e não nunca o que Deus quer que você faça. E você é salvo. Se você morrer, vai para os céus, porque a salvação é grátis, é de graça. Para nós foi grátis, para Jesus não, custou a vida dele. Por quê? Porque nós vivemos ainda debaixo de princípios deste mundo, princípios humanos, mesmo sendo salvos. É por isso que a igreja continua vivendo exatamente os mesmos problemas que o mundo tem. Porque ela se conforma só com ser salva, ou se conforma só com fazer 3 quinta-feiras uma campanha e viver prosperidade financeira, ou se conforma só com acreditar que é santa, porque seu comportamento é melhor que o dos outros, e como ela é tão boa, ela vive criticando os outros, e ela não sabe que ela está pecando criticando os outros. Ou ela acha que só porque ela recebe um milagre, ou acredita que Deus faz milagre, é suficiente. Quando Jesus diz, o reino de Deus chegou, ele estava dizendo, os céus estão se abrindo, e meu Pai novamente está estabelecendo o seu trono na terra, e todos aqueles que entrarem debaixo da sua plena e total autoridade, viverão os céus na terra. Você não entendeu o que eu falei? A Bíblia nos ensina e nos mostra a vida de Moisés, de Elias, de Davi, de tantos homens grandes, que foram homens maravilhosos, que para a sua época eles estavam vivendo adiantados, gerações na frente. Homens que tiveram experiências maravilhosas com Deus, mas eles nunca experimentaram viver a realidade dos céus na terra, nunca experimentaram viver o reino de Deus, a possibilidade que nós temos, viver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Quando Jesus veio, o que ele estava fazendo, a Bíblia nos ensina que ele veio no tempo indicado por Deus, que era o tempo perfeito para que ele viesse. Elias desejaria ter a experiência e a chance que você tem, porque quando o poder de Deus vinha sobre Elias, em alguns momentos da sua vida, a glória de Deus se manifestava. Mas nós não precisamos, como Moisés, ou como o sacerdote, como Arão, entrar no lugar santíssimo uma vez por ano, para que a glória de Deus se manifeste, onde eles ainda corriam o risco de morrer. O lugar santíssimo, o santo dos santos, está dentro do teu coração. É ali que temos um encontro com a glória de Deus, a cada instante, a cada segundo. Eles experimentavam uma vez por ano que o pecado deles era coberto. Um animal tinha que morrer e ser sacrificado para que o pecado do povo fosse coberto por um ano. Quando Jesus veio, ele tirou o pecado do mundo para sempre. Ninguém mais morre quando entra na presença de Deus. Ninguém mais morre. Você não precisa fazer esforço mental e físico para tentar ser perfeito, entrar na presença de Deus. A presença do Espírito Santo nos dá liberdade. Ele abriu o caminho para que nós possamos entrar e estar com Ele. Mas quando nós ficamos pensando só na salvação, Jesus morreu para que nós fôssemos salvos, e o resto não interessa. Se fosse assim, no instante em que você fosse salvo, caía um raio do céu se você morria. Porque se fosse o interesse de Deus que nós somente fôssemos salvos, para que Ele nos deu os dons, para que Ele nos deu capacidade, para que Ele te continua todos os dias te dando vida pela manhã, saúde para você servi-lo. Para quê? O espírito religioso que age neste mundo e dentro da igreja impede que a igreja pense. A igreja não pensa. A igreja é igual que um robô.
Porque todo mundo canta essa música, ela canta. Porque todo mundo fala isso, a igreja fala. E não pensa, não busca a palavra de Deus, não procura ouvir a voz do Espírito Santo. Quantos aqui já falaram que o dinheiro é do diabo? Levanta a mão, seja sincero. Eu vou repreender o espírito de mentira. Irmão, não quero ter muito, irmão. Porque o dinheiro não é de Deus, não. Deus quer me dar, sou justo para eu viver tranquilo, não ter problema. É por isso que a igreja vive uma vida como ela vive. Só de tranco em barranco. E a palavra de Deus diz, 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 15 em diante, diz que a glória que se manifestava no tabernáculo quando Moisés entrava, e que era tal glória, que quando ele saía, ele tinha que colocar um véu, um manto no seu rosto, porque refletia tanto e eles não podiam olhar. Não se compara com a glória que não é passageira, mas é eterna, manifestada a nós. E a nós como igreja estamos desenhados por Deus e preparados, não para viver de tranco em barranco, mas sim para viver de fé em fé e de glória em glória. Sabe por que muita gente vive o evangelho do arrebatamento somente? Eu acredito no arrebatamento, espero que um dia Jesus volte por nós, pela igreja, mas eu espero que quando Ele retorne, nos encontre servindo, evangelizando, curando os enfermos, expulsando demônios. Sabe por que tem muita gente esperando que Jesus volte e fala, não, irmão, Jesus está voltando, vamos pregar só sobre isso, não vamos falar mais nada. Mais do 90% das pessoas que querem desesperadas que Jesus volte, é porque já não sabem mais o que fazer nessa terra. Não diga aleluia, diga ai, aleluia. Quase um 10 ou 15% das pessoas que eu já conheci, e pelos lugares que eu já passei, somente um 10 ou 15% querem que ele volte, porque realmente querem ter um encontro com ele. O restante está deprimido, está cheio de dívida, está com sua família destruída, não encontrou o seu propósito na vida, vive uma vida religiosa, está em todos os cultos, em todas as reuniões, rouba de Deus, vive uma vida miserável, e está desesperado para que Jesus volte, porque quer fugir desse mundo, é um fugitivo, espírito do fugitivo. E eu quero que você olhe para você mesmo, se examine a você mesmo. Por que você quer que Jesus volte? Realmente porque você ama Ele? Ou porque quer fugir desse mundo que você não aguenta mais? Jesus não vem buscar uma igreja quebrada, Ele vem buscar uma igreja gloriosa. Uma igreja que vive no reino de Deus, o governo de Deus na terra. Agora, eu quero entrar na mensagem, isso foi só a introdução. O reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é os céus vindo até a terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Não os leva ao teu reino. Como diz a Bíblia? Como diz a Bíblia? Por que você está pedindo que Ele te leve? Senhor, me leva, me arrebata, me leva para o céu, Senhor, eu não aguento mais. Te fala, irmão, nos céus vamos viver. Lá vou ter a minha casinha. Lá não vai ter mais problema. Lá não vai ter mais dor. Lá vai ter ruas de ouro. E enquanto você está aqui na terra, o que você vai fazer? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita nos céus. Quando Jesus diz, o reino de Deus chegou, Ele diz, os céus estão abertos para descer na terra. E para que os céus venham na terra, diz primeiro, arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. O sistema e o espírito religioso traz prisões à vida das pessoas. E você, em vez de ser livre completamente para viver a vida que Deus planejou para você, você está aprisionado. Quantos já se sentiram culpados chegando aqui na igreja alguma vez? Se sentiu culpa por um pecado que você cometeu, qualquer coisa. Quantos já sentiram culpa chegando aqui? Você ainda está aprisionado. Você não vive livre. E olha que eu não estou falando para você que você tem liberdade para pecar. Entenda o que eu estou falando. O espírito religioso traz sobre as pessoas uma mentalidade de identidade de mendigo. Quando Deus revela o seu reino, Ele traz a verdadeira identidade. Nós não somos mais mendigos, nós não somos mais servinhos. Nós somos filhos de Deus, nascidos de Deus. Temos o seu DNA. Olha, meu Deus, se você entendesse isso. Isso é revelado quando nós vamos orar. Como que nós oramos?
Pai, por favor. Sabe por que meu filho veio caminhando até aqui? Porque ele sabe que é meu filho. Ele sabe que não é um bastardo. Da forma em que nós entramos na presença de Deus, revela a identidade que há no nosso coração. O sistema religioso, ele quer nos aprisionar. E todo servo, todo escravo, todo mendigo está preso, aprisionado a um sistema. Os filhos estamos livres para viver na presença do nosso Pai, para cumprir o seu propósito, para fazer o que Ele gosta, para viver o que Ele quer que nós vivamos para Ele. Um servo trabalha por um salário, um filho trabalha porque ama seu pai, e o maior sonho da sua vida é construir o que o pai quer construir, é fazer o que o pai quer fazer, e é dar glória ao que o seu pai tem. O sistema religioso deste mundo traz prisões, mas o reino de Deus nos liberta, porque Deus governando. Sabe qual que é o nosso problema? Nossa mentalidade humana nos bloqueia para entrar no governo de Deus. Porque quando nós pensamos num governo, o governo de Deus não é um governo democrático como o governo do Brasil. Aqui, você vota para escolher presidente, vota para escolher deputado, vereador, prefeito. Tudo tem votação e você escolhe. No reino de Deus não tem votação. Só tem um rei que se chama Jesus Cristo. E ele estabelece as leis. E as leis que ele estabeleceu nunca mudam. E para que nós possamos viver e desfrutar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus, temos que entrar no sistema do reino e estar em obediência às leis deste reino sobrenatural. Mas como um rebelde vai se submeter ao reino de Deus? É impossível. Todo religioso que aparenta ser santo tem um grande rebelde escondido detrás das suas vestes. Porque ele está fazendo um esforço para agradar a Deus. Eu não preciso fazer esforço para agradar a Deus. Ele me ama. Ele decidiu morrer por mim. Eu não fiz nada para que ele me amasse. O meu pecado, tudo que para mim é vergonha, tudo que para mim era vergonha, tudo que para mim era nojento, para ele funcionou como um perfume que o atraiu. Tudo que para você era vergonha, tudo que para você do teu passado era nojento, para Jesus Cristo foi um perfume.